Continuando aí, ó, terceiro bloco, daqui a pouco a gente finaliza a teoria e cai para dentro do exercício. Então acompanha aqui comigo, ó. A gente tinha chegado até aqui esse momento, ó, vírgula e a conjunção E. Quando isso acontece, você provavelmente já deve estar ligado que não tem vírgula, quando E indica soma. E aí, vamos lá. A moça veio à festa e logo se foi. Então, este E, ele está marcando o quê? Soma. E o sujeito das duas orações é o mesmo. Então, aqui no caso, não tem vírgula de jeito nenhum, por assinalar soma e por ter o mesmo sujeito nas duas orações. Agora, quando eu digo a moça veio à festa e o marido ficou em casa, reparem que este E, ele também indica soma. Só que é o seguinte, as orações possuem sujeitos diferentes. Em uma, o núcleo é moça. Na outra, o núcleo é marido. Quando isso acontecer, nós temos uma vírgula facultativa. Ok? Vírgula facultativa. Então, eu tenho um caso em que não tem soma e eu tenho um caso em que eu tenho a vírgula facultativa. Sidney, tem alguma coisa a mais? Tem algum caso em que eu tenho a vírgula obrigatória ali? Tem, mas não no E que indica a soma, em outro tipo de E. Então, acompanhe aqui comigo alguns exemplos que eu vou apresentar para vocês agora, ó. João trabalha e estuda. João trabalha e Pedro estuda. João estudou e não passou. Siga este conselho e se dará bem. Então vamos lá. Eu tenho 4 situações aqui em que nós apresentamos o E. O E, ele indica a soma nas 2 primeiras sentenças. Então, ó, Pedro, além de trabalhar, João, além de trabalhar, ele também o quê? Estuda. Então, o sujeito nas 2 orações é o João. Então, quando E indica soma e é o mesmo sujeito nas 2 orações, eu não tenho vírgula, vírgula proibitiva. Agora aqui, João trabalha e Pedro estuda. Opa, quem é que trabalha? O João. Quem é que estuda? O Pedro. Então, esse E, ele também indica soma, mas os sujeitos são diferentes. Então, neste caso aqui, entra uma vírgula facultativa. Agora, João estudou e não passou. O E que está aqui, ele indica soma? Não, ele indica oposição, adversidade, contraste. É isso que ele indica. Então, ele pode ser substituído pela conjunção mais, pela conjunção porém, pela conjunção todavia. E aí, nesse caso, eu tenho aqui uma vírgula obrigatória. Então, ó, João estudou, mas não passou. João estudou, porém não passou. João estudou e não passou. Então, aqui entra uma vírgula obrigatória, exatamente por não estar marcando a soma. Agora aqui, siga este conselho e se dará bem. Reparem que aqui eu tenho um modo imperativo. E quando eu tenho um modo imperativo, quando eu tenho uma ordem, eu preciso justificar a ordem. Então, a outra oração ela é o quê? Ela é explicativa. Então, siga este conselho, pois se dará bem. Siga este conselho, porque se dará bem. Então, aqui entra também uma vírgula obrigatória, que separa a oração coordenada da oração coordenada sindética e explicativa. Assim como aqui eu separo a oração coordenada,
assindética, da oração coordenada sindética adversativa, porque é a mesma vírgula do princípio da enumeração. A vírgula da enumeração não é aquela que isola, que destaca elementos de mesma função? Então, as orações coordenadas, elas são equiparadas, elas têm as mesmas funções. Então, eu coloco a vírgula ali no meio delas. Eu só não coloco quando eu tenho o e, que indica a soma, ou quando eu tenho o ou, que indica a alternância. Venha cá, ou perderá a vez. Ali também não tem vírgula. E quando eu coloco o nem também, que também indica a soma, tá? Mas geralmente na prova o camarada coloca o e, porque é o grande calcanhar de Aquiles de muito candidato, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui agora. Então, matei este e de todas as formas e agora a gente vai para o etc. Nossa quarta observação. O negócio é o seguinte, teoricamente, quando eu tenho etc, eu não devo ter a vírgula, porque eu coloco pintamos paredes, vírgula, tetos, pisos, etc. Por que teoricamente? Porque a expressão etc, ela é uma abreviação, na verdade, da expressão latina etc, que significa e entre outros. Então, é como se já tivesse o e. Por isso não tem a vírgula. Então, pintamos paredes, vírgula, tetos, vírgula, e entre outros. Então, é como se não tivesse ali a necessidade de colocar a vírgula. Então, por isso a gente não coloca. Teoricamente, é assim. Agora, quando você pega as gramáticas, até para avaliar, até quando o cara diz que não é para colocar, nos textos dos caras tem o quê? A vírgula. E é o seguinte, eu vou até te tranquilizar. Nunca caiu isso numa prova de concurso público. Nunca, nunca. Mas, a título de curiosidade e a título gramatical, teoricamente não deveria ter o quê? A vírgula. Tanto é que quando eu produzo um texto, eu evito a abreviação. E o etc, ele é uma abreviação. Então, o que eu coloco ali ao invés de colocar o etc? Eu coloco entre outros. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Como não é muito importante, vamos adiante. Agora, a gente tem que trabalhar a vírgula e o quê? Todos viram que a água acabou e o professor pediu que todos fizessem silêncio. Nessas duas primeiras construções, a gente tem o quê? Conjunção integrante. Todos viram isso. O professor pediu isso. Quando que é uma conjunção integrante, é impossível que tenha vírgula. Até mesmo porque a conjunção integrante, ela encabeça uma oração subordinada substantiva, que pode ter função de sujeito, função de objeto direto, função de complemento nominal. Então, teoricamente, se eu colocasse uma vírgula ali, eu estaria separando o sujeito de um verbo de um complemento exigido por ele, ou então um nome de um complemento exigido por ele. Então, não tem vírgula de jeito nenhum. Nenhum, a não ser que apareça uma estrutura intercalada ali no meio, e não é o caso aqui dessas expressões. Agora, quando este que for um pronome relativo, ele encabeça uma oração subordinada adjetiva. E aí, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva, eu tenho uma divisão. Eu posso ter a oração subordinada adjetiva restritiva, que não tem vírgula, e a oração subordinada adjetiva explicativa, até porque todo termo explicativo na língua portuguesa tem a vírgula. Então, aqui, restrição. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. E aí vamos entender por que aqui a gente está fazendo uma restrição. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. Isso significa que não são todos os alunos que foram aprovados. Então, quem é que não vai fazer prova final? Apenas aqueles que foram aprovados. Ou seja, tem aluno que não foi aprovado e, consequentemente, vai fazer a prova final. Tranquilo ou não tranquilo? Então, aqui eu tenho uma restrição. E por que a gente não coloca vírgula? Porque é de suma importância para o entendimento da frase. A gente estudou isso nas orações subordinadas adjetivas. Agora aqui, explicação ou generalização. Eu digo assim, os alunos que foram aprovados não farão prova final. Então, na hora que eu coloco vírgula, eu não marco que é um termo explicativo? Marco. E se é um termo explicativo, não pode ser retirado? Pode. Então, é como se eu pudesse dizer, os alunos não farão prova final. Então, aqui eu tenho uma explicação.
Nas provas, os camaradas perguntam a classificação da oração, se é oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa, é mole, quando não tem a vírgula é restritiva, quando tem a vírgula é explicativa, ou seja, quando não tem vírgula indica uma restrição, quando tem a vírgula indica uma explicação. E agora, vou te perguntar, se eu retiro a vírgula, tem algum prejuízo gramatical? Nenhum. Continua tendo a estrutura correta, mas eu tenho que alteração semântica, ok? Agora aqui, a Terra que gira em torno do Sol é o terceiro planeta do Sistema Solar. E mais uma vez eu tive aqui agora uma estrutura de explicação. Quem é que gira em torno do Sol? A Terra. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que é o seguinte, em relação a essa explicação, você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o avaliador ele é traiçoeiro. Então ele vai dizer que essa estrutura que foram aprovados, que está entre vírgula, e essa aqui, que gira em torno do Sol, que está entre vírgula, ele vai dizer para você que sintaticamente é um aposto. E aí você vai pensar, faz todo sentido, mas não é. Ué, mas não pode ser retirado? Não é uma explicação? É, mas aposto é função de substantivo. Tanto é que eu tenho a oração subordinada substantiva apositiva. E aqui é uma oração adjetiva. Então, sintaticamente, sempre a oração subordinada adjetiva terá a função de um adjunto adnominal. Não importa se é restritiva ou explicativa, ok? E agora, última coisinha que a gente vai falar sobre a vírgula, que eu já mencionei antes, mas a gente vai dar só a ênfase aqui, ó. O que é vírgula vicária? O termo vicário, ou vigário, como as pessoas estão mais acostumadas, principalmente as que são católicas praticantes, significa substituição, substituto. Disse, por exemplo, que o sacrifício de Cristo foi vicário, porque ele substituiu o homem na cruz, que realmente deveria morrer pelos pecados cometidos. Então, uma vírgula vicária é aquela que substitui o verbo na oração. Portanto, faz com que a gente tenha um zeugma. Exemplo, João estuda muito, mas seu irmão quase nada. João estuda muito, mas seu irmão não estuda. Ou seu irmão não estuda nada. Então a gente omitiu o quê? Omitiu o verbo estudar. Então isso é um zeugma. A vírgula substituiu na segunda oração a forma verbal estuda. João estuda muito, mas seu irmão estuda quase nada. Então a gente entendeu, já tinha entendido, acho que anteriormente, o que é uma vírgula vicária que marca a omissão de um termo. Ou seja, é uma elipse, mas como é elipse de um elemento que já apareceu, a gente tem um zeugma, e se a gente tem um zeugma, a gente fez, na verdade, uma coesão referencial anafórica. Tranquilo? Agora, ponto e vírgula, galera. Separa elementos coordenados que já possuem a vírgula. Então aqui, ó, Pedro tinha fome, eu tinha sede. Então aqui vocês vão reparar que este ponto e vírgula entrou no meio da estrutura ali. Por quê? Porque a gente já tinha uma vírgula. Então se já tinha uma vírgula que, no caso, assinala a omissão do verbo aqui, ó, Pedro tinha fome, eu tinha sede. Então a gente tem aqui uma vírgula vicária. E como ia ficar desestruturado sem colocar a vírgula aqui, e eu não poderia colocar o eu entre duas vírgulas, porque não tem o menor motivo, a gente, para colocar que tem uma oração coordenada de um lado e uma oração coordenada do outro, e aqui, já que eu não coloquei a conjunção, eu coloco o ponto e vírgula, já que também apareceu uma outra vírgula que está ali assinalando a omissão do verbo, ou seja, a vírgula vicária, como a gente viu anteriormente. Agora aqui, estive na Bahia, que é quente, no Pará, que é frio, e em Brasília, que é seco. E mais uma vez você vai reparar que tivemos estruturas coordenadas. Agora, na primeira, estive na Bahia, vírgula, que é quente. Então essa vírgula aqui
é para separar uma estrutura explicativa. Só que aí eu vou começar com a segunda estrutura, que é coordenada à primeira e que vai ter uma vírgula explicativa para dizer que no Paraná é frio. Então, caramba, eu tenho que marcar esta coordenação com um ponto e vírgula. Assim como eu vou fazer no próximo elemento, que é Brasília. Ponto e vírgula, e em Brasília, que é seco. Até aí, tudo bem? Agora, separa orações coordenadas assindéticas ou coordenadas sindéticas, geralmente com conjunção móvel ou que admita vírgula. Então, aqui, ó, comi muito e passei mal. Então, aqui, ao invés de colocar a conjunção, a gente coloca o quê? O ponto e vírgula. Comi muito, logo não dormi bem. E aí, entrou uma estrutura do logo, que é conclusiva e que já apareceu o quê? Com a vírgula. Portanto, eu coloco o ponto e vírgula. Depois, comi muito e continuo com fome. Porém, então aqui você tem uma conjunção, assim como aqui no logo, que foi o quê? Deslocada. Então, se eu não tivesse deslocado, ela ficaria no meio da oração. Como ela foi deslocada e precisou de uma vírgula para marcar o seu deslocamento, a gente coloca aqui mais uma vez o ponto e vírgula. Agora, categoricamente falando, em que situação eu tenho realmente a obrigação de colocar o ponto e vírgula? Naquelas famosas listinhas, e que vão assinalar o quê? Elementos coordenados, elementos de função igual. Nas listas das convocações da seleção brasileira, por exemplo, aí o camarada coloca lá, ó, goleiro, e aí vai colocando. Aí Cafu não, Cafu não é goleiro, né? Tafarel, porra. É porque eu não lembro da seleção atual, né? Eu lembro da antiga. Então vamos lá. Tafarel, ponto e vírgula. Cafu, ponto e vírgula. Roberto Carlos, ponto e vírgula. Aldair, ponto e vírgula. E por aí vai. Então ali tem vírgula, ponto e vírgula obrigatório. Tanto é que quando a gente trabalha uma prova em que o cara vai trabalhar, por exemplo, um texto jurídico, ali você tem a sequência das leis, a sequência dos incisos, e aí você coloca uma listinha para poder enumerar alguns elementos que são necessários, você vai perceber que tem sempre a parada, ponto e vírgula, aí embaixo, ponto e vírgula, embaixo, ponto e vírgula, e por aí vai. Então, o ponto e vírgula, ele sempre serve para esse tipo de listinha, para separar elementos de mesma função, ou seja, elementos coordenados, tá? Agora, chegou um camarada que merece todo o nosso respeito. Por quê? Porque é cobrado em prova. Travessão, parênteses e 2 pontos. Então, observa só essas 3 primeiras estruturas aqui, ó. Comprei frutas, morangos, peras e uvas. O que eu comprei? Frutas. Então, aqui eu já disse o que eu comprei. Mas que tipo de frutas eu comprei? Morangos, peras e uvas. Então, essa estrutura aqui, ó, não está servindo para explicar a estrutura das frutas que eu já comprei? Tá, não tá? Então, aqui cabe 2 pontos para eu mostrar que eu tenho ali uma estrutura positiva. Isso aqui é um aposto, porque serve para explicar que frutas eu comprei. Então, cabe ali os 2 pontos. Mas também cabe um travessão. Comprei frutas, travessão. Morangos, peras e uvas. O aposto pode ser marcado ali pelo travessão também. Cabe parênteses? Cabe. Só que é o seguinte, quando eu abro um parênteses, obrigatoriamente em qualquer estrutura eu tenho de fechar. Então aqui, ó, comprei frutas. Abri parênteses e aí eu vou fechar parênteses. Detalhe, eu vou fechar o parênteses antes do ponto, né, gente? Não tem como eu fechar o parênteses depois do ponto. Então, ó, comprei frutas. Abre parênteses, morangos, peras e uvas, que são o aposto de frutas, e o ponto final aqui.
Então, tudo isso é permitido. Só que é o seguinte, onde é que está essa estrutura de aposto? No final da estrutura. Então, por isso eu pude começar apenas com 2 pontos e colocar e finalizar com 1 ponto. Eu pude colocar um travessão e finalizar com 1 ponto, ou então eu ainda pude colocar entre parênteses e colocar o ponto lá no final. Agora, aqui, nessas próximas 2 estruturas, vocês vão reparar que o aposto vai aparecer intercalado. Então, comprei frutas, morangos, peras e uvas para mim. Comprei frutas, morangos, peras e uvas para mim. Vai caber os 2 pontos aqui? Não, é impossível. Por quê? Porque os 2 pontos, ele só vai caber quando esse aposto, quando essa estrutura, que é até uma estrutura de enumeração, porque essa vírgula é uma vírgula de enumeração, então esse aposto marca uma enumeração, a gente sempre vai ter essa posição final. Então, 2 pontos e o aposto lá para o final. Agora, se o aposto está aqui, no meio da estrutura, eu tenho que isolar. E não tem como isolar com os 2 pontos, não é verdade? Eu não posso. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores daqui da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.